A gente está trabalhando os espelhos esféricos. E os espelhos esféricos, eles são formados da seguinte forma, né? Eu pego uma superfície esférica, faço um corte transversal. Ao fazer o corte transversal, eu aproveito essa calota esférica. E essa calota esférica, eu posso espelhar tanto uma parte quanto a outra, tanto uma face quanto a outra face. Então, eu tenho uma face côncava e uma face convexa. Diante dessa esfera, tá? Eu posso analisar da seguinte forma. Era uma esfera, eu fiz o corte aqui. Ao fazer o corte, eu tenho o centro, traço um eixo principal, o encontro entre esse eixo principal e o espelho é o vértice, e aí eu tenho a distância do centro até qualquer ponto do espelho, no caso da esfera, né? O raio, e eu tenho uma abertura, dependendo do corte que eu fizer, que eu chamo de ângulo de abertura. Então, esses elementos aí geométricos fazem parte da esfera que virou um espelho. Então, eu tenho centro de curvatura, que era o próprio centro ali da esfera, vértice, que é o polo da calota esférica, raio de curvatura, que era o próprio raio da esfera, e o ângulo de abertura. Então, esses aqui são os elementos geométricos da esfera, que viraram um espelho. Ao invés de ficar desenhando toda vez essa superfície, eu posso fazer isso. Traço uma linha reta e faço a curvinha só na parte de cima. Então, eu tenho a luz incidindo naquele lado ali, ó, que é o espelho côncavo. Caso eu faça do outro lado, eu tenho o espelho convexo. Então, a luz pode incidir na parte côncava ou na parte convexa. Diante disso, eu tenho a seguinte coisa. Eu tenho o centro aqui. Então, isso aqui é um ponto, tá? Isso aqui é o centro. Eu tenho esse ponto aqui, que é o vértice. Só que eu sei que a distância do centro até o vértice é o raio de curvatura. E apareceu a letra F aqui, ó. Apareceu um F minúsculo. Esse F minúsculo, ele é o foco. De modo que o foco, esse ponto focal, se localiza exatamente no ponto médio entre o centro e o vértice. E aí, tipo, tem o C e aqui o R. C é o ponto, é o centro. R é o raio, é a distância do centro até o vértice. Então, se eu dividir essa distância por 2, aparece aqui a distância focal, que é o F. Pô, André, mas era um F maiúsculo, agora é um F minúsculo. Tá inventando um monte de letra. Não, F maiúsculo é o ponto, é o foco. F minúsculo é a distância focal. E esses aqui são os elementos do espelho esférico. Centro, foco e vértice. Nesse caso, eu estou falando de um espelho côncavo por causa do corte que foi feito. Isso aqui indica para a gente que o raio é 2 vezes a distância focal. Tá? Esse F aqui é o foco, é o ponto, e Fzinho é a distância focal. Tá, mas de onde vem esse foco? O que é o foco, né? Por que esse foco aparece? Esse meio do caminho entre o centro e o vértice, tem alguma coisa importante? Sim. Lembre-se que a física baseia-se em experimentos e, ao fazer uma experiência, né, fazer um experimento, a gente comprova uma coisa. Pegando esse espelho côncavo aí, que a gente está vendo, fazendo o raio de luz incidir de um certo jeito, eu consigo fazer com que esse raio de luz passe por esse ponto. Ah, é? É. Desse jeito, ó. Eu tenho ali o eixo principal, tá? Que passa ali, ó, centro, o vértice e agora mais o foco. Eu tenho aqui esse eixo principal. Caso eu pegue um raio de luz que entre paralelo a esse eixo principal, ao bater no espelho, lembra que a ideia do espelho é refletir a luz, então o raio de luz vem, bate no espelho e reflete. A reflexão desse espelho vai passar pelo meio do caminho.
Como assim? Desse jeito, ó. O raio entrou paralelo ao eixo principal, ele sai pelo foco. Entrou paralelo ao eixo principal, vai sair ele pelo foco. Poderia até traçar ele aqui embaixo. Entrou aqui paralelo, sai pelo foco. Então, esses raios aqui estão vindo do infinito. Então, ó, são paralelos entre si, ó, paralelo com o eixo principal. E ao incidirem aqui, ó, no espelho, todos sofrem reflexão em direção ao meio do caminho aqui. Então, experimentalmente, a gente consegue comprovar isso. Todo raio de luz que entrar paralelo ao eixo principal, ele vai refletir numa direção que passa pelo foco. Então, o foco aparece daí, né? A ideia do foco vem daí. Peguei aqui essa superfície, fiz o corte, espelhei aqui, tracei o eixo principal e marquei vértice. Aí aqui está o centro, no meio do caminho está o foco. Pegamos um raio de luz que incide paralelo ao eixo principal. Ao chegar no espelho, ele reflete. Só que aí ele reflete numa direção que passa pelo foco. Por quê, André? Por causa da curvatura do espelho. Ah, então todo espelho esférico côncavo, o raio de luz, ao incidir ali, bateu no espelho, ele vai sair pelo foco? Sim, por causa da própria curvatura do espelho. Se eu quiser pegar o prolongamento dele, então o prolongamento está aqui. Tá? Só que lembrando, é prolongamento, é a parte virtual. Beleza? Então, é a parte virtual. Agora, e se eu pegar agora, vamos pegar um espelho do mesmo, vamos pegar uma superfície esférica do mesmo tamanho. Mesmo tamanho. Só que agora o corte vai ser esse aqui, ó. Eu fiz um corte agora nesse estilo. E aí eu espelhei aqui, ó. Então, pela construção, aqui está o centro, desculpa, aqui está o vértice, aqui está o centro e aqui está o foco. Quando o raio de luz entrar paralelo, ele vai ter que sofrer reflexão para essa parte, né? Perceba aqui, ó. Aqui eu tenho raio incidente, aqui eu tenho raio refletido. Aqui eu tenho raio incidente. O raio refletido, ele vai ter que voltar para cá de algum jeito. Ele tem que voltar para cá. Agora, para onde ele vai voltar? Ele vai voltar... Ele vai voltar de novo, passando pelo foco. Só que tu vai falar assim, mas espera aí. Ele vai entrar aqui pelo foco? Ele vai vir aqui pelo foco? Assim? Não. O raio de luz não entra no espelho. Ele reflete. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o prolongamento. Ou seja, ele entra paralelo e ele reflete numa direção que passa pelo foco. Então, aqui, ó, o prolongamento do raio refletido. Se eu quiser o prolongamento do raio refletido aqui no espelho côncavo, também funciona. Ó, aqui é o prolongamento. Entrou paralelo, sai pelo foco. Só que olha onde está o foco. O foco do espelho côncavo, ele está de um lado, o foco do espelho convexo está de outro. Aí, voltando para cá, ó, o raio entrou paralelo, saiu pelo foco. Entrou paralelo, saiu pelo foco. Se eu quiser entrar com ele aqui por baixo, sai pelo foco. Se for o espelho convexo, entrou paralelo,
Ele não pode entrar no espelho. Quando chegar no espelho, ele tem que refletir. Refletir em qual direção? Naquela ali, ó. Esse aqui reflete nessa direção. Esse aqui reflete nessa direção. Uma direção que passa pelo foco. Então, o foco do espelho convexo, ele está na parte virtual e o foco do espelho côncavo está na parte real.